Do lado de fora, olhando para dentro, você jamais conseguirá entendê-lo. Do lado de dentro, olhando para fora, você jamais conseguirá explicá-lo. Meu nome é Kleber, eu tenho 47 anos, Kleber Freitas Simonelli, né? Eu tenho uma filha de 6 anos de idade, o nome dela é Ana Clara. Eu sou Ana Clara, eu tenho 6 anos e eu adoro estudar. Me chamo Ana Paula Fialho, tenho 39 anos, sou servidora pública. Meu filho se chama Juan Felipe. Ei, meu filho. Ei. Fala pra mamãe qual é o seu nome. Juan. Juan de quê? Felipe. Muito bem. Quantos anos o Juan tem? 13. Muito bem. O que o Juan gosta mais de fazer? Comer. Comer. Muito bem, parabéns. Manda um beijo. Um beijo. Meu nome é Amanda, eu tenho 26 anos, eu sou advogada e mãe do Joaquim, de 3 anos. E meu nome é Pedro, né? Eu tenho 25 anos e sou engenheiro civil. Meu nome é Marco Abdala, eu tenho 58 anos e sou aposentado. Meu nome é Rita Abdala, eu sou formada em administração de empresas e sou avó do Joaquim. Qual é o seu nome completo? Joaquim Abdala. Quantos anos você tem? 15 anos. E o que você gosta? Você gosta? Você gosta de quê? A moeda? Então manda um beijo. A partir de agora, abra os olhos e veja o autismo através de uma perspectiva diferente. Uma visão daqueles que estão diariamente trabalhando junto com as crianças em prol de uma vida melhor. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que compromete áreas responsáveis pela comunicação, tanto verbal como não verbal, de movimentos repetitivos, de rotinas e também da interação social. Ele não é uma doença, ele é um transtorno, e ele se encaixa dentro das deficiências. O sentimento, acho que prevaleceu mesmo foi medo, né? Medo de como seria dali para frente, né? Medo do que aquilo significa. Você só pensa em exatamente isso, como que vai ser daqui para frente, né? Como que é o seu filho dentro daquela coisa ali, né? Você pensa numa idealização de vida, numa coisa toda que naquele segundo ali aquilo, não vou dizer que ruína, né? Mas aquilo tudo é meio que colocado em xeque, em cima somente de uma informação ou somente de uma coisa que é falada ali para você. Mas a gente teve não sei, acho que a gente conseguiu, mesmo com toda essa angústia, né, e esse sentimento de medo, essa coisa de saber o que a gente estava fazendo certo ou errado, a gente, no dia seguinte, a gente já partiu para o que precisava ser feito. Precisa entrar em contato com quem é psicólogo, é neuropediatra. Então, a gente foi muito imediatista nesse sentido, né? Eu acho que, não digo que a gente aceitou aquilo ali de uma maneira ali imediata, mas eu entendo que a gente entendeu, não, existe, então o que a gente faz? E eu acho que foi imediato, né? As pessoas que têm dificuldade em receber o diagnóstico, eu digo que estou nisso há praticamente 13 anos, né? Receber o diagnóstico de autismo não é fácil. O luto existe e ele tem que existir, ele tem que acontecer. Você tem que viver aquele luto ali mesmo, mas não dá para ficar de luto toda a vida. Você tem que levantar, sacudir a poeira. Tipo assim, eu tenho a agradecer muito à escola, muito ao convívio social que ela conseguiu ter,
entendeu? Porque não foi uma vitória minha somente, né? Pela persistência, porque tem muitos pais que eu vejo que desistem no meio do caminho, achando assim que não, sabe, não tem condição de suportar esse peso, às vezes, que você tem sobre uma responsabilidade de você, ao mesmo tempo, criar um filho e você conseguir vencer um desafio que você tem pela frente. A gente vai se habituando e participando assim do desenvolvimento dele, e a gente vê que não é nada assim chocante, né, de falar que a criança tem autismo. E é uma criança muito mais do que dizer que ela é especial. Ela é um anjo. O diagnóstico é feito a partir de 1 ano a 2 anos de idade, né? Às vezes os pais já percebem os sintomas, ou mesmo a escola, parentes, né, que identificam alguns sinais. Também tem o caso de pediatras, né, que já sinalizam que através de falta do contato visual, né, interesse mais por objetos do que por humanos, isso já leva a alguns sintomas, né, movimentos repetitivos, né, de correr para frente e voltar, isso tudo são alguns sinais que as pessoas percebem desde 1 ano até 2 anos de idade, já consegue diagnosticar. Quem tem que fechar o diagnóstico são os médicos, então seja neurologistas, psiquiatras, e aí eles fazem o encaminhamento para o tratamento que é feito. E dali em diante ele vai recomendar tudo o que for preciso. Muitas vezes é necessária a medicação, outras vezes não, e aí cada caso é um caso. Isso a gente tem que deixar bem frisado, que o autismo é muito amplo, né? Então a gente não consegue muitas vezes só pelo olhar, é preciso um tratamento clínico, né? Uma observação de várias vezes, né? Do comportamento, para saber se realmente tem um autismo ou não, né? Existem várias comorbidades também dentro do quadro de autismo que às vezes dificultam esse diagnóstico, mas é importante a família estar atenta a alguns sinais, como andar na ponta dos pés, né? Como rodar objetos, tanto bolas como rodas de carrinhos. Então, isolamento social também, a criança não gosta de interagir, ou às vezes tem um atraso de fala, né, ou fala de forma repetitiva. Então, esses são alguns sinais importantes que a família, familiares, escola e até os pediatras têm que sinalizar primeiro ponto e encaminhar para o psiquiatra ou neurologista infantil. O Juan nasceu autista. Era uma criança muito diferente desde que nasceu, principalmente porque ele não aceitava o toque de nenhuma outra pessoa que não fosse o meu. Então era uma criança de comportamento um pouco diferente, porque ele não se relacionava com ninguém, ele tinha atraso de fala e tinha o comportamento diferente das crianças ditas normais. Então eu levava pediatras e eles me diziam que ele ainda não tinha uma idade que pudessem dar algum diagnóstico, e 1 ano e 11 meses ele ingressou no CMEI e em 3 dias eu fui chamada na escola, e quando a diretora me disse que ele tinha traços de autismo e que ele deveria ser investigado. A gente não tinha conhecimento nenhum, a gente não sabia o que era autismo, a gente não tinha convivido nunca com um autista na nossa vida. E o Joaquim, como a gente falou, é nosso primeiro filho, então era uma total de 0 experiência com criança. Ele apresentava as características desde mais cedo, de meses de idade, mas que a gente não fazia ideia que eram características porque foram muito sutis, como fixação em luz, em ventilador. Ele ficava realmente assim, fascinado quando ele via, quando ele era bebezinho, estava deitado na cama. E a gente não imaginava que isso pudesse ser uma característica, que pudesse ser um indício para nós. E depois que ele foi ficando maiorzinho, sentando, começando a brincar, ele virava os carrinhos de cabeça para baixo e ficava 1 hora, 1 hora e pouca, se deixasse, só rodando a rodinha e fascinado naquilo, rodando o pneu do carrinho.
Nós também não fazíamos a mínima ideia que isso era uma característica, que poderia ser um sinal. Pra gente, não havia nenhuma questão. Até que a gente começou a reparar, quando ele tinha em volta de 1 ano e 3 meses, ele ainda não ia pra creche, pra escolinha, nada, mas eu sempre levei ele na pracinha. E eu comecei a reparar de maneira muito frequente, muito forte, que era como se ele estivesse sozinho no parquinho. O parquinho tava lotado de criança, mas era como se elas não existissem ali pra ele. Se elas chegavam pra brincar, e era como se não estivessem ali. E ela foi diagnosticada com 2 anos e 3 meses. No começo assim, foi muito difícil, porque a gente não sabia como lidar com a situação, e eu, principalmente um pai sozinho, né? Ficou muito difícil. Mas assim, ouvindo as pessoas, sabe, e procurando assim sempre ter o conhecimento, a gente procurou correr atrás de profissionais, de diagnóstico, assim, até a parte clínica, né? Para saber o que realmente tinha, porque o que aconteceu? No começo, ela não falava, né? Com 2 anos, aqueles marcos iniciais do desenvolvimento. Então, assim, ficou muito difícil a gente saber o que era e o que não é, do problema do TEA, né? E assim, durante o tempo, quer dizer, dos 2 anos e 3 meses para cá, a gente ficou passando por diversas situações, né, com relação a terapias, a escola, a parte de convívio. O autismo ele não tem uma causa ainda definida, né? Há muitos estudos para investigar as causas específicas para saber de onde vem o autismo, né? Ainda é um tabu, mas alguns estudos têm informado que 70% das causas são genéticas. Então a gente sabe que tem alguns efeitos de causa ambiental e também genética. A incidência é muito maior em meninos, né? Já foi confirmado, e a cada 5 casos, 3 são meninos. A partir do momento que o indivíduo, né, eu falo de criança pequena, até pessoas maiores, eles conseguem manter o seu convívio normal, quer dizer, consegue vencer até com relação ao convívio social, porque no caso da minha filha, ela tinha fobia social. Lugares abertos, ela ficava bem. Agora, colocava em aglomeração, assim, às vezes perto de pessoas, ela não queria ficar perto. E hoje, ela é completamente ao avesso. As pessoas que olham falam assim, nossa, mas a sua filha não é autista. Eu fico assim, eu fico até orgulhoso de certas coisas, mas assim, eu sei que ela tem, né? Ela tem o TEA. O autismo não tem cara. Uma pessoa com Down, por exemplo, você automaticamente já respeita ela, porque você já se entende que ela é uma pessoa com deficiência. O autismo, por não ter cara, as pessoas sempre preferem dizer que seu filho é sem limites, ou pirracento, ou uma criança com birra. Eles não entendem o que está acontecendo. E às vezes você está num ambiente que a criança recebe muito estímulo e ela reage com alguma crise, e as pessoas não sabem, porque olham para uma criança fisicamente perfeita e elas olham com olhar de reprovação, tanto para a criança quanto para os pais, quanto para mim, por exemplo. Eu já tive situações muito complicadas e muito constrangedoras, que o Juan, por alguma sobrecarga sensorial, foi mal interpretado como birra ou como pirraça, e as pessoas olhavam e falavam palavras de reprovação. E isso machuca muito, porque a gente tem que lidar com 2 situações. Você lida com a crise que o seu filho está sofrendo, e você tem que lidar com o preconceito, ou com a falta de informação. A situação que a gente já passou uma vez
foi uma pequena coisa, né? Mas às vezes são as pequenas coisas que marcam muito a gente, né? Teve uma situação que a gente foi procurar o hospital e tinha uma vaga preferencial, né? Uma só. E teve um senhor que ele foi extremamente preconceituoso e ignorante, né, com a gente, né? Porque assim que ele viu que a gente saiu do carro, né? Ele falou assim... Olha lá o deficiente. Ele falou, olha lá no meio de todo mundo. Olha lá o deficiente, no meio de todo mundo. E, cara, isso é uma coisa, assim, que machuca muito a gente, porque autismo não tem cara, né? Então, as pessoas não têm, assim, tem zero conhecimento, né? E fazem esse tipo, e esbravejam esse tipo de preconceito, né? Aos quatro ventos, de maneira que não reconhecem e nem entendem, né, o quanto os pais sofrem com esse tipo de situação por conta de todo o desafio diário ali que a gente está vivendo e que a gente tá lutando ali para melhorar na nossa vida, na vida do nosso filho e da família autista, né? E a família é essencial no tratamento da criança com autismo, né? A gente observa que às vezes há uma separação dos pais quando há a descoberta do diagnóstico, e isso é muito ruim para a criança, né? Tanto a separação quanto a ausência de um dos dois, e já há pesquisas que comprovam que uma família que participa do tratamento, uma família que está engajada no tratamento, há benefícios para a criança, ela se desenvolve muito melhor e muito mais, né? Então, assim, além das terapias que têm que ser feitas com os profissionais, os pais têm que estar presentes, têm que se informar, têm que ir atrás desses tratamentos, têm que saber presenciar o tratamento, porque isso faz total diferença para a evolução e desenvolvimento da criança. Então, não é só tomar medicação, não é só levar ao médico ou só aos profissionais. Os pais têm que estar envolvidos, têm que saber do tratamento, o que está sendo feito e também replicar em casa. Então, tem que estar sabendo o que está sendo feito, replicar em casa, dar continuidade a esse tratamento, né? Não pode ficar sem tratamento de forma alguma, e a família tem que estar total integrada. Então, tem que estar junto ali, aceitando, apoiando o tratamento, porque isso é essencial para o desenvolvimento. E a gente sabe que o autismo não tem cura, mas o autismo tem um tratamento. Então, a gente tem que cuidar para que a criança consiga cada vez mais ter uma vida comum, uma vida como todas as pessoas têm, e ela tem direito de ter, né? Então, com o tratamento, a gente consegue isso. Nós já éramos unidos antes da vinda do Joaquim, e com a vinda do Joaquim nos tornamos mais unidos ainda, até porque o Joaquim ficou morando aqui pertinho da gente por 1 ano, então a gente era muito ligado. E agora mais ainda, e o Joaquim não passa um dia sem querer me ver, tudo ele quer a avó dele, então é assim, muita ligação. Ele é muito carinhoso, ele é muito brincalhão, uma criança muito esperta, que dá baile na gente, muitas vezes, com a esperteza dele. E assim, é muito amor envolvido em tudo com ele. A Ana Clara, ela conviveu com a mãe dela até 1 ano de idade, né? 4 meses eu sempre ia na casa da mãe, visitava ela, mas eu via certos comportamentos assim que ela batia muita cabeça no travesseiro, e eu perguntava para a mãe o que era aquilo. Mas assim, inicialmente aquilo não me chamava atenção, mas com 1 ano de idade a mãe dela pediu para me ficar com ela. Aí eu virei para ela e falei, olha, eu queria sempre que você fosse assim, presente, né? E assim, as coisas foram acontecendo, ela começou a conviver lá em casa, com a minha mãe e o meu irmão, né? E eu, minha mãe e meu irmão, eles sempre ajudaram com essa parte de apoio, porque é muito difícil você pegar uma criança de 1 ano de idade, criar, perceber a necessidade dela. O TEA veio na minha vida, pela minha filha, como uma proposta para mim de vida, para mim poder, sabe, conseguir lutar por algo mais. Porque às vezes eu ficava naquela vida, quer dizer, eu trabalhava, eu sou técnico de informática,
E o que acontece? Eu sempre via um vazio dentro de mim. E a Ana, nesse ponto, ela preencheu toda a minha vida. Ela conseguiu, sabe, colocar em mim muitos valores que eu não tinha. E isso me fez crescer também e amadurecer. Quando o Juan veio, ele veio trazendo muitos ensinamentos. Ele veio falando sobre tolerância, sobre respeito, sobre paciência, sobre amor, sobre família mesmo, sobre o que é o amor de família. E a minha família, ela dá isso a ele, ele se sente protegido, ele se sente acolhido, ele se sente respeitado. Então, trouxe um pouco mais de união, porque nos momentos que as coisas não estão bem, a minha família se organizam para dar suporte. Então, lidar com uma criança autista não é muito fácil, né? E às vezes no momento de surto, o Juan Felipe fica muito agressivo. Então, de apanhar. E eu lembro que uma das últimas internações dele, meu irmão, que é o mais machista de todos da casa, o Juan deu um soco no rosto dele. E que eu acho que não foi fácil para ele receber aquela porrada naquele momento. Mas ele conseguiu entender ali que ele precisava suportar aquilo, porque ele não estava em si, ele estava desorganizado. Então, o Juan trouxe ensinamentos para a nossa família, muito sobre tolerância mesmo, sobre respeitar a alimentação do outro. Só de quando a gente se torna pais, independente do seu desenvolvimento do seu filho atípico ou atípico, a gente já muda, né? A nossa vida muda, com toda certeza, nossas preocupações mudam, os nossos medos mudam. E quando alguém fala, mas o seu filho não vai se desenvolver conforme você está pensando, não vai ser como um monte de coisa que a gente lê sobre desenvolvimento infantil, não vai ser assim como você está esperando. Aí você fica, meu Deus, como que vai ser? Então, assim, é muito legítimo o que a gente sente, eu acho, na hora que vem essa notícia pra gente. E a gente também tem que respeitar nosso tempo de passar por isso. Mas é muito importante para os nossos filhos, independente da idade deles, que a gente corra o mais rápido possível do que tiver ao nosso alcance para fazer por eles. Pai, mãe, me dê a sua mão, convide seus amigos e chame os seus irmãos. Vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos na realidade que alguns insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites com o amor de nossos pais. Nossa bandeira é azul e pede mais direito aos autistas, fora o preconceito egoísta. Junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Venha que segure a minha mão.